A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje é o segundo dia. Estamos trabalhando no livro de Esté, esse livro lindo. Não tem o nome de Deus, mas tem a presença dele, o agir dele o tempo todo. O tema de hoje é atitudes impensadas têm grandes consequências. Que a gente pense, principalmente, obedeça ao Senhor e faça a vontade dele. E o resto ele faz. Amém? Esté 1, do 10 ao 20. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memã, Betizã, Arbona, Biquitã, Abacte, Zeta e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, os príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. Ele já estava alegre, já tinha bebido bastante. Ele era um homem vaidoso. Queria simplesmente mostrar a beleza da sua esposa. Queria exaltar ela. Veja a atitude dela. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Entendeu o tema? Atitudes impensadas têm grandes consequências. Então, a gente aqui, o rei Assuero representa o Senhor, o rei dos reis. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E ela não obedeceu. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que habitam na lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Casar, Setá, Abimata, Tes, Meres, Mes e Memuca, os 7 príncipes dos reis, dos persas e dos medos que viam a face do rei e eram os primeiros no reino. Quer dizer, era uma equipe judiciária. Ali era a equipe que o rei escutava, que trazia as leis, trazia conselhos para ser executados. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero por meio dos eunucos. Veja que ela não obedeceu ao rei. O rei aqui representa o Senhor. O Senhor diz para mim e para você que é melhor obedecer do que sacrificar. Lá em João 13:7, ele disse aos discípulos, diz a mim e a você, o que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. Então, por mais que tenha uma atitude desconfortável, dolorosa, mas ele sabe o que está permitindo, ele sabe o que está fazendo. Vamos descansar, vamos ficar na direção dele. Não vamos agir com nossas próprias atitudes, com nossas ações, com nossas palavras, porque ele sabe quem é justo e quem não é. Ele sabe como trabalhar. Ele vê no escuro. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Eu e você não sabemos nem daqui a um segundo o que pode acontecer. Ele conhece, ele sabe do passado, ele sabe do presente e do futuro. Então disse Memuca na presença do rei, dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Eles quis dizer que o testemunho dela não foi bom. A atitude dela como rainha não foi boa. Nós temos que ter atitude benéfica. Nós temos que adorar o Senhor o tempo todo. Nós temos que ficar na posição que Ele quer. Nós temos que escutar Ele e ficar na dispensação dEle, mesmo que doa e que a gente não entenda. Porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Veja que desconforto, veja que atitude, veja que situação foi criada a chegar nas leis para ela sair e entrar outra. Mas também Deus estava nesse propósito, viu? Porque lá na frente a gente vai ver que Deus honrou a serva dele. Então o Senhor sabe como te honrar e a mim. A Bíblia diz, para cada dia de desonra, para honra. Aleluia. Ele sabe como trazer à tona as coisas, ele sabe como trabalhar. Neste mesmo dia, os príncipes da Pérsia e da Mídia, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei,
assim haverá muito desprezo e indignação pela atitude. E também muitas vezes há desprezo, há indignação contra mim e contra você. Mas o Senhor sabe agir. Do jeito que isso aqui foi contra a rainha Vasti, é contra desprezo, é contra indignação, é contra injustiça. Ele sabe trabalhar. Ele tem suas formas de trabalhar. Então, se você está passando por algum desprezo, indignação, calúnia, defamação, tenha calma, porque do jeito que essa situação foi resolvida contra a rainha Vasti, vai ser resolvida ao nosso favor. Ele sabe trabalhar. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O Senhor sabe tirar e sabe colocar. O Senhor sabe pegar o que está em cima e botar embaixo, e o que está embaixo colocar em cima. A Bíblia diz, para cada dia de desonra, dupla honra. O Senhor sabe trabalhar. Ele também tem sua justiça. Ele também tem sua equipe, que está acima de tudo e de todos. Se o rei da terra tinha essa equipe, esse judiciário para o orientar e colocar as leis em prática, imagina o grande, que vê todas as coisas, que até o fio do nosso cabelo está contado. Descansa, porque ele sabe como agir. Glória a Deus. E ouvindo-se o mandato que o rei decreta em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram boas estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, então fez o rei conforme a palavra de Memuca. Se um rei aqui obedeceu a palavra de outro homem, que era da equipe dele para resolver os negócios do rei, imagina o rei dos reis que não precisa de ninguém, que ele tem uma balança no céu que pesa, que ele não tem um culpado por inocente, que ele é o justo juiz. O que ele quer é que eu e você fique na porta, como ficou Mardoqueu. O que ele quer é que eu e você obedeça, por mais que esteja doendo. Ele sabe trabalhar. O rei enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Houve cartas para todos os lugares. Tem carta ao meu e ao teu favor. Tem justiça do Senhor chegando. Porque o Senhor diz, lá em Jeremias 23, 23, sou Deus de perto e de longe. Então não tem por que se assustar. Porque se um homem da terra, se um rei da terra, com toda a sua equipe, fez isso, imagina o rei dos reis, que não precisa de equipe nenhuma, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está no controle de tudo. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Jeremias 1, capítulo 1, verso 12 diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Descansa que ele está no controle de tudo. Ele está trabalhando e está chegando honra. A paz do Senhor.